Sabe aquela sensação, de chegar no escritório depois de um feriado perfeito de 3 dias e dar de cara com a mesa, tipo, absolutamente soterrada de papéis? Eu sou a professora Rachel e bem-vindos ao Acage FM. E eu sou o professor Paulo. Olha, essa caixa de entrada de e-mail que parece não ter fim é um pesadelo real, né? Mas o que separa o desespero do controle absoluto, assim, não é trabalhar mais horas, e sim a comunicação precisa. Exato. Umas 3 ou 4 palavrinhas certas mudam todo o clima do ambiente. E é com essa energia que a gente começa a nossa análise aprofundada de hoje. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2026, e a nossa missão é desvendar os bastidores do English Conversations Course. Com certeza. A gente está focando no nível B1 do quadro comum europeu. E para quem acompanha o ensino de idiomas, o B1 é, tipo, aquele divisor de águas maravilhoso, sabe? A língua deixa de ser só sobrevivência e vira expressão real. Totalmente. E, claro, toda essa nossa base vem lá da Academia BSB, que é a nossa escola com essa abordagem super focada em destravar a fluência, principalmente de mulheres adultas que estudam à distância. E é muito importante lembrar que aprender inglês pela internet não precisa ser solitário. A gente usa a plataforma e os materiais originais para dar autonomia global para quem estuda com a gente sem precisar sair de casa. Pois é. E no nosso mergulho de hoje a gente vai cruzar os dados da plataforma com aquelas transcrições das reuniões do Google, as notas de aula do grupo T243. O mapa de hoje está incrível. Ah, tá recheado, né? Vamos falar sobre esse vocabulário caótico da volta ao trabalho, os desafios de integrar novos funcionários, a eterna briga entre praia e montanha e, claro, o terror de muita gente, que é o Present Perfect. Nossa, o temido Present Perfect. Mas, antes de chegar na gramática, a base de tudo precisa ser o vocabulário. Aprender palavras novas é muito parecido com arrumar uma mala de viagem. Não dá para jogar as coisas lá dentro de qualquer jeito. Não mesmo. Quem viaja precisa escolher exatamente o que vai usar de acordo com o clima, né? E na comunicação, o clima é justamente esse contexto social e emocional da conversa. Adorei essa analogia. A palavra certa muda, tipo, a temperatura do diálogo. E a primeira palavra que a turba T243 colocou nessa mala foi o adjetivo overwhelmed. A tradução literal seria sobrecarregado ou sobrecarregada. Mas é mais profundo que isso, né? Ah, é bem mais. Nas notas, a frase de exemplo é My boss is overwhelmed with work. Mas assim, overwhelmed tem uma carga emocional forte. Etimologicamente, significa ser submergido, a água passando por cima da cabeça, sabe? Nossa, uma imagem super forte. É quase uma inundação mental. E isso conversa muito com a realidade de quem está ouvindo a gente. A mulher brasileira que gerencia o trabalho corporativo, a casa, a família. Chega uma hora que dá essa sensação de afogamento mesmo. Total. E para expandir isso, a aula também trouxe o exhausted, que é estar exausto. A diferença é sutil, mas super importante. Overwhelmed é a causa, a montanha de coisas. Exhausted é o resultado físico, é o fim da energia. Ah, faz muito sentido. Entender isso ajuda demais num feedback de trabalho, por exemplo. E pegando o gancho do corporativo, a segunda palavra foi employee, que é funcionário. A frase foi We have 4 new employees in the team. Isso. E aí entra a mágica dos sufixos em inglês, né? Se a gente pega employer, que é o empregador, a gente vê a dinâmica de mudar só com 2 letrinhas no final. Pois é, quem estuda costuma confundir muito esses dois. É que o sufixo IER geralmente indica quem recebe a ação, o passivo do contrato, o employee. Já o IR é quem executa, o employer. Quando a pessoa entende isso, ela não precisa mais decorar mecanicamente. Fica muito mais fácil saber a diferença entre interviewer e interviewee, por exemplo. Matemática pura da linguagem, eu amo. Bom, a terceira palavra tira a gente do escritório e leva direto para as férias. É sunscreen lotion, o protetor solar. Ah, essencial. Qual foi a frase da aula? A frase foi I use sunscreen lotion because I have sensitive skin. E para complementar essa mala de verão, uma palavra da mesma família seria sunglasses, os óculos de sol. Perfeito. Só que, assim, ter a palavra anotada no caderno não traz a fluência.
A confiança vem de falar, da pronúncia correta, para jogar essas palavras no mundo sem medo. Então, bora dissecar a pronúncia que rolou nessa aula. O esquema lá é ler, aplicar na frase e repetir. A primeira foi woman, no singular. A frase é There is one woman in the new group. E a palavra final, woman. É um som bem suave, né? O A no finalzinho soa como aquele famoso schwa do inglês, que é um som super neutro, um respiro quase, não é um A abertão latino. Sim, mas eu preciso levantar um ponto polêmico aqui. Porque a segunda palavra é o plural, women. A frase é There are 3 women and 1 man. Repetindo, women. Gente, a palavra tem um O na primeira sílaba. Por que a gente fala com som de I? Isso é a maior frustração de quem está no nível B1. E a culpa, pasmem, não é da lógica, é da história da língua inglesa. Como assim, história? É que a escrita do inglês congelou séculos atrás, mas a fala continuou mudando. A origem vem do inglês antigo, wifeman, e com as mudanças fonéticas, o som virou women, mas a escrita ficou com a letra O. É uma herança que não faz sentido visual hoje em dia. Que loucura! Então, tentar ler do jeito que a gente lê em português é uma armadilha total. Exato! O truque aqui é memória muscular. Tem que repetir tanto até a boca acostumar, sabe? Ignora o que o olho tá vendo. Entendi. Olha, a próxima dupla dá bastante trabalho para articulação também. Free e three. A frase é I spent 3 days relaxing. Repetindo. Free, depois three. Esse contraste é sensacional. Free, de livre, usa nosso F normal, dente no lábio. Mas o tree do número 3 exige aquela linguinha no meio dos dentes, soprando o ar. Se tiver vergonha de botar a língua no dente, vai falar livre no lugar de 3, e aí complica. Não dá para ter vergonha, tem que soprar mesmo. E a quarta dupla traz as famosas consoantes fantasmas. No e now. Frase, I know what to do now. E de novo, no, now. A velha regra do K antes do N, né? O K simplesmente desaparece. O know de saber tem o som idêntico ao know de não. Só o contexto salva a comunicação nessa hora. Salva mesmo. E para fechar essa parte de pronúncia, tivemos new e new. A frase foi Everything is new on the first day. Repetindo, new, new. Isso é domínio fonético. E a gente não treina isso para ninguém soar como nativo, tá? Isso é ilusão. A gente treina para ter clareza, para a comunicação fluir e o profissionalismo de quem fala aparecer. Falou tudo. E isso cria a ponte perfeita para a parte de language usage, que é usar o idioma na vida real. A aula trouxe expressões como to welcome the new employees, dar as boas-vindas, to cause a good first impression, causar uma boa primeira impressão, e looking forward to, que é aquela expectativa boa. São expressões chaves, né? Funcionam como uma moeda social super forte no corporativo. Mostra engajamento, mostra educação. Então, olha só, vamos fazer um teatrinho rápido para quem está ouvindo entender como isso soa na prática. Eu vou ser uma daquelas 3 mulheres que acabaram de ser contratadas, tá? Fechado. Eu sou o chefe voltando do feriado, super overwhelmed, mas pelo menos ninguém tá breathing on my neck, não tem ninguém respirando no meu cangote. Pode começar. Hi, I'm new here and I really want to cause a good first impression. Oh, hello. We are very happy to welcome the new employees. To be honest, I am already looking forward to the next holiday. Amei. Muita cara da vida real. A gente volta do feriado e já tá looking forward pro próximo descanso. Pois é, e não saia daí, a gente vai pro intervalo comercial bem rapidinho e já volta com mais análise. Até já. Intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso mergulho nas anotações da Academia BSB. E olha, falando em feriado, sabe qual é a maior ironia da vida adulta? É você precisar tirar férias para descansar das férias que você acabou de tirar. Nossa, sim. Bate aquele desespero. Foi exatamente o que aconteceu com a aluna Noyanani nessas notas de aula.
ela voltou de um feriado de 3 dias e deu de cara com uma montanha de trabalho. E quem ligou agora no Acad FM, a gente já passou pelo vocabulário de estresse no trabalho, dicas de pronúncia e agora vamos entrar numa área que salva vidas. A gramática. E a aula da turma T243 bateu de frente com um dos maiores dilemas para quem fala português: a diferença visceral entre o Simple Past e o Present Perfect. É um campo minado mesmo, muda a linha do tempo e a profundidade da conversa, né? Na aula, ficou muito clara a diferença entre perguntar "Do you know?" e "Have you been to?" Exatamente. O do you know quer saber se você tem a informação teórica. Já o have you been to pergunta da vivência física. Você já pisou naquele lugar? O corpo estava lá? Ah, nas notas tinha uma analogia de restaurante que eu achei fantástica. Usar o do you know é tipo sentar e ler o cardápio, você sabe os ingredientes, mas usar o have you been to é ter comido o prato, sentido o gosto daquela refeição. Que analogia perfeita. A gramática em inglês separa muito friamente a informação teórica da experiência vivida. No mundo corporativo, se a liderança pergunta "Have you worked with this software?", ela não quer saber se a pessoa leu o manual na internet. Ela quer saber das cicatrizes, sabe? Da prática. Total. E no dia a dia, tipo, "Have you been to the new mall?", é sobre a experiência física de ir ao shopping novo. Até no mundo acadêmico, o professor perguntar "Have you read the article?" cobra que a leitura foi digerida, e não só que a pessoa conhece o título. Exato. E pegando os exemplos da aluna, ela fez uma afirmativa ótima. I have been to the countryside in São Paulo. Ou seja, existe a vivência empírica lá no interior paulista. E nas perguntas, o professor foi bem esperto para testar o raciocínio rápido. Ele cruzou as coisas. Primeiro, "Have you been to China?", cobrando experiência. Depois, "Do you know what a ski resort is?", cobrando informação teórica. É o teste perfeito. E a aluna fechou com uma negativa muito boa. I haven't been to a ski resort. Ela nunca esteve lá fisicamente. Quando a pessoa entende isso, a gramática deixa de ser tipo punição e vira uma ferramenta para se expressar melhor. Vira libertação, né? Falando em ferramenta, em coisa boa, a gente precisa pausar um segundinho para celebrar as conquistas, porque chegou a hora dos Gamification Points. Ah, essa é a melhor parte. A gamificação é uma das coisas mais inteligentes no ensino de adultos. O nosso cérebro responde super bem a sistemas de recompensa. É pura dopamina. Com certeza. Na escola, isso aparece como estrelinhas no perfil da aluna, lá na plataforma. E isso não é só bonitinho, não. Isso alimenta o ranking dos alunos. É uma competição super saudável. E o mais legal é a sala de possibilidades. Quando a galera junta bastante estrelinha, rolam sorteios mensais incríveis, os giveaways. Tem livro, tem pencil case, que são os estojos, tem mug, as canecas para as noites de estudo. Camiseta da escola e... dá até para bater o valor de cursos. O esforço vira recompensa de verdade. E rufem os tambores, gente. Os dados de hoje mostram Stars won today 17. Nossa, 17 estrelinhas? Uau! Sim, 17 estrelinhas para a aluna Noiane. Parabéns demais, não é sorte, é muito suor e participação, o esforço compensa muito. Meus parabéns para ela, é inspirador ver isso. E todo esse engajamento, no fim das contas, desemboca no listening e no writing, né? O ouvido e o papel. Pois é. Na parte de listening, o áudio era sobre vacation opinions. O personagem Tandy defendia a praia, nadar, andar na areia, ver os golfinhos, mas o Dion era todo da montanha, trilhas, escalar e, nossa, o silêncio acima de tudo. O interessante dessa atividade é que ela usa materiais reais, nativos e atualizados. A gente fala muito sobre a importância disso. Se a pessoa só treina um ouvido com um áudio de livro de escola, falando devagarzinho, chega no aeroporto e trava. Toma um choque de realidade, né? A pessoa fala enrolada e a gente fica, meu Deus! Exato. Tem que acostumar o ouvido ao caos real para não sofrer na hora H. E depois de ouvir, vem o writing, a escrita. O desafio era escrever sobre o favorite travel destination e juntar com How is your work going today? E a Noiane usou aquele vocabulário todo.
Ela contou que a chefe confia nela e não fica breathing on her neck, não fica microgerenciando. Sensacional o uso prático. E a gente pode até pensar numa resposta diferente usando as palavras da aula, né? Imagina descrever a praia perfeita usando a palavra empty. Uma praia totalmente vazia, só ouvindo as ondas, as waves. Ah, um sonho. E aí você coloca um conflito, tipo, eu tenho sensitive skin, a pele sensível, então eu evito tomar sol no rosto, to sunbath. Por isso, usar o sunscreen lotion não é nem escolha, é obrigação para aproveitar a viagem. Olha como o texto ganha camadas. E isso bate certinho com os Teachers Enhancement Insights que o professor deixou lá na plataforma. A dica de ouro foi: não façam só uma lista de coisas nos textos. Adicionem sentimentos. Como assim, sentimentos? Descrever como a pessoa estava antes da viagem. Tipo, eu estava super exhausted. E como me senti depois. Quando você injeta emoção na gramática, a história prende quem está lendo. Nossa, isso é tão profundo. Pensando bem, se você escolhe praia ou montanha, não importa muito a geografia, sabe? O que faz a viagem ser perfeita é esse vocabulário emocional que a gente constrói em volta da experiência. O inglês vira as cores para contar a sua própria história. Que pensamento incrível. E me puxa muito para uma reflexão literária que eu sei que você adora. Eu preciso trazer isso para quem está ouvindo. Toda essa ideia de construir um espaço próprio para se expressar me lembra demais um ensaio A Room of One's Own, Um Teto Todo Seu, da autora britânica Virginia Woolf, publicado em 1929. Um clássico absoluto. E ela dizia basicamente que as mulheres precisam de um espaço físico e independência mental para criar livremente. Exatamente. Trazendo isso para os dias de hoje, a fluência no inglês é metaforicamente construir esse teto todo seu. É ter liberdade intelectual e mobilidade pelo mundo. Pode ser, tipo, lendo um livro na praia ou liderando contratações lá no escritório. Você tem um espaço para existir sem limitações. É o poder da comunicação derrubando as paredes. E é por isso que, desde a repetição da pronúncia até a regra chata da gramática, tudo isso se alinha perfeitamente com a nossa filosofia. Afinal, it's not only about the language. It's all about communication. Muito obrigada pela companhia incrível de hoje. Continuem praticando e a gente se vê na próxima análise.